Bom dia, boa tarde, boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para aqueles que estão acessando esse canal, Joselito Rocha. Curtam, compartilhem, se inscrevam para que eu aumente o tempo. Eu só tenho disponível 15 minutos para trazer uma mensagem. E a mensagem que eu vou trazer hoje para vocês que estão aqui, peço que abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19, verso 30. A mensagem é: está consumado, como diz aqui o texto. E quando Jesus tomou vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Qual a importância dessa mensagem? Principalmente hoje, que eu estou gravando no dia 27 de março de 2024, uma quarta-feira, amanhã, quinta-feira santa, quer dizer, Semana Santa aí, domingo, dia 31 de março, a Páscoa. Porque muito fala em Páscoa. Domingo de Páscoa, vamos nos reunir, sexta-feira santa, comer um peixe. Não há problema nenhum com relação a isso. Eu sou um crente batista, evangélico, pastor ordenado, onde tenho minha função como pastor auxiliar na primeira igreja batista no Encantado. Eu não vejo, e nem meus pares ali vê algum problema você comer peixe. Tem gente que acha que é heresia, que é pecado comer peixe na sexta-feira, porque isso é coisa de católico. As doutrinas católicas podem ser divergentes das nossas doutrinas evangélicas, mas são nossos irmãos em Cristo, é o que eu costumo falar, os nossos pontos em comum. Então eles começam a Semana Santa, amanhã tem missa para isso, sexta-feira tem seus ofícios litúrgicos, tem a procissão, né? No sábado tem lá a véspera, né? Que é o sábado santo, onde chamam de sábado de aleluia, mas isso é um termo popular, né? E o domingo de Páscoa, que é a ressurreição do Senhor. Mas ele não ressuscitou no domingo, dia 31. Isso tem uma questão de calendários, de coisas que eu não vou falar hoje, que isso aqui não é o foco da mensagem. O foco da mensagem é que Jesus disse: está consumado. Se nós pegarmos os versículos anteriores aqui, no verso 28, que diz aqui, 19 e 28, né, de João: depois, sabendo Jesus que já todas essas coisas estavam terminadas para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali o vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja, pôr num ensope, e lhe enxergaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Muitos aí em canções pregam: Jesus passou 3 dias no inferno e saiu triunfante. Ele já, quando disse ele está consumado, está triunfante. 3 dias pelo nosso tempo, que é Cronos. Ele é cronometrado em segundos, em minutos, em horas, em dias, né? Pelo nosso calendário ocidental de 365. Esse ano de 2024, 366, porque em fevereiro teve 29 dias. Mas se tivessem vidas em outros planetas, seria diferente a questão de anos, entendeu? Então, quando Jesus morre, ou qualquer pessoa morre, ela entra numa dimensão, no tempo de Deus, que é Kairos. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Está lá em 2 Pedro, capítulo 3, fala muito claro sobre isso, né? Para aqueles irmãos que gostam de pesquisar, entendeu? Ainda tem bastante tempo aqui ainda. Vai lá em 2 Pedro. 2 Pedro, no capítulo 3, diz assim no verso 7: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e guardam para o fogo no dia do juízo e da perdição de homens ímpios. Verso 8: mas, amados, não ignoreis uma coisa: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui Pedro está parafraseando o Salmo 90 de Moisés, que falou isso, que um dia para Deus é como 1000 anos. Eu até penso que o tal reino milenar, o reino de 1000 anos, depois da grande tribulação, pode ser o dia do Senhor. Porque
O que se prega que a volta de Cristo se dá depois da tribulação, né? Então, a questão é de sabermos que o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, Jesus, ele foi, como diz Efésios, né? A gente também pode incluir nessa pregação aqui. Fala, mas Jesus realmente esteve nas partes mais baixas? Segundo Efésios, capítulo 4, né? Vamos lá, Efésios, capítulo 4, verso 8, porque subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Mas olha isto, ele subiu, que é, senão o que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra, né? Como Pedro diz, né? Que eu gosto de ter sempre a Bíblia aberta e na minha frente aqui, porque isso ajuda muito, né? Que diz que Pedro pregou os espíritos em prisão. Isso também é uma coisa muito complicada, né? Para a gente entender. Aqui, ó. 1 de Pedro, capítulo 3, diz, no qual, vamos no 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levarmos a Deus mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também pregou os espíritos em prisão. E tem muitas teorias a respeito disso. Porque também nos prega também, nós éramos espíritos em prisão, prisão do mundo. E esse evangelho nos alcançou. Então nós temos que compreender, meus irmãos, que tudo é possível. Hoje, a esperança da salvação, Jesus não veio para condenar o mundo, sim para salvar, né? E diz que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o que não crê, condenado já está. A palavra de Deus, ela nos dá essa esperança. Então, quando Jesus falou, está consumado, consumou-se tudo. O que diz lá em agora me falhou a memória. Não, 1 João, isso mesmo, 1 João 3,8 diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Elas não serão desfeitas, não, elas já foram desfeitas. Tem muita gente aí com medo do diabo, né? O diabo é nosso adversário, mas ele anda em derredor, esperando alguém para tragar. E quem anda ao redor são os anjos do Senhor. Ó, 1 João 3,8 diz assim: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, mas para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quando é que ele desfez as obras do diabo? Na cruz. Quando também fala em Hebreus 2, dizendo aqui, ó, 14, e visto como filhos, que somos nós, participamos da carne e do sangue de quem? De Cristo, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O diabo, ele tem o seu poder, ele é príncipe das trevas, sim, ele é nosso inimigo, ele é o nosso acusador, mas ele tem o seu poder limitado. Então nós temos que entender isso. A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados e potestades, não são contra as pessoas, mas tem pessoas que ainda, como filhos da ira, como filhos da desobediência, às vezes nos ofendem, nos perseguem. Nós não temos que ter raiva de ninguém. Por isso que Jesus diz lá no Sermão da Montanha: ama quem vos odeia, ama
quem vos persegue. Porque é muito fácil a gente amar e orar por quem gosta da gente. E todos têm o direito. Eu posso dizer que antes de me tornar um cristão evangélico, eu tinha inúmeros preconceitos. Debochava, atormentava pessoas. Apesar que Deus sempre me botou no meio de pessoas evangélicas. É interessante isso, né? Então hoje nós temos que entender isso, porque antes estávamos cegos, mortos nos nossos pecados e delitos. E hoje estamos na presença de Deus. Então Jesus Salvador está aí. A porta da salvação está aberta para todos. Paulo diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, que Deus quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, essa reflexão aqui, quando Jesus diz que está consumado, vamos voltar para o nosso texto aqui, né? De João 19:30, quando ele entrega o seu espírito, inclina a cabeça, depois de ter dito está consumado, foi consumado tudo, para que hoje eu pudesse aqui estar pregando para você, um homem liberto, justificado pela fé, não perfeito, porque perfeito é só o nosso Deus, o nosso Pai e seu